913853774. 23ª Festa da Vinha e do Vinho de Arruda dos Vinhos. Edição especial 2020. Durante todo o mês de novembro, em todo o concelho. Mostra gastronómica em 21 restaurantes, provas de vinhos nos produtores locais, toda a informação disponível em fvinhoevinha.pt. Muito boa tarde neste Hora Extra especial. Temos aqui connosco António Oliveira, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Vila Franca de Xira, SEMAS. Boa tarde. Muito boa tarde. Vamos começar aqui por uma pergunta que penso eu, quem nos esteja a ouvir, os municípios têm alguma expectativa, porque durante o período de emergência foram suspendidas as contagens reais dos contadores, fazendo-se a contagem por estimativa. Isso mesmo foi anunciado naquela conferência de imprensa por parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração e do Presidente da Câmara de Vila Franca, Alberto Mesquita. Nos últimos meses a contagem já foi real, no entanto, assistimos nas redes sociais muita gente descontente, tendo em conta os acertos esperados ou inesperados. O que é que pode dizer aos municípios, dado que estamos com, portanto, a pandemia novamente em alta, por assim dizer, a segunda vaga aí está, as pessoas estão preocupadas com esta questão de saúde e, possivelmente, com este novo período de emergência à porta, pagar faturas com valores mais altos é complicado. O que é que nos pode dizer relativamente a algumas possibilidades que os SEMAS possam abrir para os municípios neste aspecto? Renovo, portanto, a saudação de uma boa tarde à Rádio do Valor Local pelo convite que fez aos SEMAS de Vila Franca de Xira de poder deslocar-se às vossas instalações, aproveitando já para desejar maiores felicidades neste vosso projeto na Rádio Local. Um caminho faz-se caminhando. E espero que o vosso caminho seja forte, seguro, porque a comunicação social, nomeadamente a nível local, também merece este tipo de carinho. Em relação à sua questão que colocou, que agradeço, temos que, no âmbito de Vila Franca de Xira, e é nessa qualidade de Presidente do Conselho de Administração que aqui estou, informar que as nossas condições de apoio ao Covid-19 para as famílias e as empresas, que, como disse, foram apresentadas no dia, portanto, em abril, para os meses de abril, maio e junho. As faturas, no nosso caso, do nosso município, não são mais nem menos do que a aplicação das tarifas aprovadas em 2020 pela ERSAR para 2021, mas também em 2019 para 2020. Eu fui buscar 2021 porque já tivemos que fazer a entrega desse tarifário até ao dia 15 de outubro, junto do regulador. Ora, a questão das leituras serem feitas por estimativa e através da nossa aplicação Aquamatrix não evita quem tem esse acesso, e felizmente dentro dos nossos 72 mil clientes já estamos com uma margem de cerca de 8 a 9 mil clientes que usam essa aplicação para tratar todos os assuntos, um deles inclusivamente para entregar as suas contagens aos SEMAS. Estamos a falar de uma percentagem de quantos? 8 mil para 72 mil. Ok. Portanto, estamos muito satisfeitos com esta aplicação, que tem cerca de 24 meses, através do smartphone, em que se pode tratar de todas as funcionalidades junto dos SEMAS, sem se deslocar inclusivamente aos nossos atendimentos. Portanto, como sendo por estimativa, logicamente que há uma faixa dos nossos clientes que, não tendo acesso à aplicação, também por via telefone, podem dar a sua contagem. Logicamente que, não existindo leituras, e porque é que não existiram leituras e foi por estimativa, como medidas de proteção aos nossos funcionários e aos próprios clientes, porque em muitos casos os contadores ainda se encontram no interior dos domicílios, das residências. Portanto, não existiu nem mais nem menos do que a aplicação das tarifas aprovadas a 1 de janeiro. Portanto, o que nós verificamos atualmente e prolongamos no tempo
essa aplicação a 40 dias, o pagamento que normalmente é feito de 20 ou de 22 dias nesses ciclos, porque todos os dias sai uma faturação nova consoante os contratos de abastecimento. O nosso prazo foi alargado para o dobro, para 40 dias. Ora, ao ser alargado para o dobro, efetivamente as pessoas tiveram o seu pagamento por estimativa, mas mais tarde ele tem que ser acertado e com leitura real. Ora, também temos que parar para pensar um pouco. Durante estes 90 dias que entendemos ajudar as empresas e as famílias, o volume de consumo aumentou. O nosso fornecedor em alta, que é a EPAL, colocou-nos, foi pedir mais água à rede, porque o número de pessoas foi muito elevado. Nós chegámos a ter, por valor de metro cúbico de água consumida, uma estimativa, neste período, para uma população de 72 mil clientes, mas traduzido para cerca de 140 mil habitantes, a 150 mil habitantes do concelho, tivemos uma estimativa de 500 mil pessoas em casa durante este período. Portanto, a nossa própria fatura dos SEMAS para pagar a água EPAL foi elevadíssima. Logo, mas as famílias neste momento, esse processo está completamente estabilizado. Não há acordos de pagamento, até porque os SEMAS mostraram essa disponibilidade. Já chegaria lá a essa questão, porque para outros colegas de comunicação social, no âmbito dos SEMAS, e no âmbito da reunião de Câmara e Assembleia Municipal, já explicámos que uma certa informação incorreta que circulou, continuando a falar pelo município de Vila Franca de Xira, de que o chamado, habitualmente, o preço da água teria aumentado. Não é verdade, não corresponde minimamente à verdade. O tarifário é aprovado pelo Conselho de Administração, pela reunião de Câmara, pela Assembleia Municipal e pela ERSAR, que é o regulador. Portanto, durante um ano não há aumentos. Portanto, o preço ao dia 1 de janeiro é o mesmo ao dia 31 de dezembro. O que existiu foi o maior consumo e acertos de consumo, também derivado ao prazo alargado para 40 dias de pagamento, que normalmente é de 20 em 20 ou de 22 em 22. Não se aplicou aqui qualquer tipo de taxa de juro, absolutamente. Portanto, em relação à outra questão dos acordos de pagamento, posso lhe dizer e transmitir que em todas as reuniões do Conselho de Administração, que são de 15 em 15 dias, nos são presentes pedidos de acordos de pagamento, e em número considerável. Normalmente, no caso, consoante o valor em causa, chegamos a autorizar 12 prestações mensais. E esse número aumentou exponencialmente agora durante os últimos meses, tendo em conta, portanto, a pandemia, o período de emergência? Aumentou e muito. Tem uma ideia de quanto? Em termos percentuais, posso lhe dizer que em relação ao período antes da pandemia, devemos estar neste momento no dobro dos pedidos que sensivelmente nos chegavam ao Conselho, uma média de 10 por reunião. Nós devemos estar com 20, 30 pedidos de 15 em 15 dias. Muito bem. Falou-me aí, portanto, também de uma fatura muito alta a pagar à EPAL. Posso presumir ou não que também as tarifas vão aumentar para o ano por parte dos SEMAS face a todo este bolo de encargos? As tarifas que neste momento estão em análise, já na ERSAR, não estão aprovadas ainda em reunião de Câmara, porque o ciclo obriga que têm que ser aprovadas em Conselho de Administração e depois ser submetidas à aprovação da ERSAR, e só após essa aprovação é que nós levamos ao órgão de Câmara Municipal. Normalmente cumprimos este ciclo, não tem existido problemas com a validação do nosso tarifário. E porquê? Porque as tarifas que estão em vigor e que para 2021 todas as entidades gestoras do país foram notificadas pela ERSAR, que poderão aplicar uma taxa de 0,8% de agravamento. E Vila Franca de Xira não o vai praticar. Vai ficar numa taxa muito mais baixa e com muito mais encargos para os fundos. Semelhante ao valor da inflação?
Não, o valor da inflação ainda vai ser superior. O ERSAR aplica 0,8 e o nosso valor de taxa de agravamento vai ser inferior ao 0,8. O que quer dizer que podíamos chegar ao 0,8, mas não vai ser aplicado. Vai ser baixo, muito mais baixo, como forma de ajudar as famílias e as empresas. Porque quem nos fornece a água vai aplicar o 0,8 que é a EPAL. O SEMAS vai assumir esse diferencial? É simples, estamos a comprar água, porque pagamos à EPAL mais caro que aquilo que vendemos. No que diz respeito também à taxa de incumprimentos no pagamento de faturas durante o período de emergência, em agosto nós pedimos esses dados, os SEMAS referiram-nos que ainda estavam a fazer essa contagem. Neste momento há números? A taxa de incumprimento de dívida, a dívida aos SEMAS agravou num período de janeiro, mas iremos balizar a 14 de março, até hoje agravou num fator de dívida para com os SEMAS considerável. Muito bem. Nós aqui há cerca de 2 meses publicámos um texto abarcando aqui as várias concessões da nossa região, até porque temos aqui vários sistemas, temos o sistema dos SEMAS, uma empresa intermunicipal e também algumas concessões privadas aqui nos nossos concelhos, sendo que o sistema de Vila Franca de Xira ficou muito bem classificado, quer no que respeita à acessibilidade física, também à qualidade da água, que já é um item bastante conhecido, mas também no que diz respeito à cobertura de gastos e à sustentabilidade na gestão do serviço, ficando inclusivamente à frente de municípios de grande monta como Odivelas, Oeiras, Amadora e a cidade do Porto, isto também no que diz respeito à concretização das redes de esgotos e na acessibilidade dos consumidores ao saneamento básico nas suas casas. Portanto, este é um trabalho de muitos anos. Como é que se consegue ficar aqui neste pódio tão complicado, neste pódio da ERSAR, à frente de concelhos com outra craveira, com outra envergadura? Esta análise da ERSAR perdão, que é o regulador, portanto, será inquestionável nas suas bases da análise. No entanto, são discutíveis. Quem está, porque o âmbito dos SEMAS, e nós centralizamos muito na água, mas temos a vertente do saneamento, temos o tratamento, a vertente dos resíduos que também estão incluídos na chamada fatura da água. Portanto, são fatores, e temos o tratamento via as etages. Este tratamento de saneamento que nós trabalhamos não só com a EPAL no abastecimento de água, como com o tratamento com as águas do Tejo Atlântico, são tudo entidades com que, portanto, nós estamos comercialmente ligados. Os resultados dos SEMAS de Vila Franca de Xira, que têm sido conhecidos nos últimos anos, deve-se a um trabalho muito acentuado também da nossa estrutura interna a nível dos trabalhadores, desde os operacionais como toda a vertente técnica, com o respeito ao longo dos 60 anos que tem os SEMAS, de quem já passou por aquela empresa, porque é de uma empresa que se trata no âmbito municipal, do grupo Câmara Municipal, a nova linha de técnicos e funcionários continuaram a vestir a camisola dos SEMAS de Vila Franca de Xira. E enquanto administração, no nome do António Félix, que também é vereador na Câmara, e da Fátima Antunes, temos tido a oportunidade em várias ocasiões de reconhecer esse trabalho. Mas é um trabalho que o próprio regulador reconhece. No entanto, há várias vertentes, não só a qualidade da água, e para quem nos escuta neste momento, esta qualidade da água na distribuição é feita de uma forma que os SEMAS diretamente não têm qualquer interferência. Os técnicos da ERSAR publicamente podem-se deslocar uma superfície comercial ou particular pedindo autorização e por 3 colheitas fazem suas recolhas e análises. O senhor já uma vez me manifestou que esse método não era muito bem visto por si. Completamente, e mantenho a opinião do Conselho de Administração, dos técnicos, completamente desta forma. E porquê? Porque
Quem nos está a ouvir e a ver neste momento pode imaginar pela casa onde habita, pelo prédio, uma superfície comercial, pelo seguinte: as redes de distribuição entregam a água até ao limite do contador. Isto é uma apresentação muito rápida para que se possam entender. Depois do contador, por isso é que lá está o contador, a responsabilidade é do cliente, do munícipe. Se a sua rede interna não estiver boa, a água, o seu valor, pH, é alterado. Portanto, a canalização, basicamente, se não estiver boa, o valor da água, quando se diz que sabe a ferro e depois reclamam, ou sabe muito a cloro, depois reclamam, porquê? E depois vão lá os serviços técnicos e fazem as análises antes do contador. Mas depois, também com a autorização, e as pessoas solicitam essa vistoria, fazemos análises no circuito interno e dizemos: olha, o melhor que tem que começar a pensar é substituir a rede interna, porque ela altera os valores, não só para o consumo humano, como para as próprias máquinas. Ora bem, e por isso é que eu discordo totalmente, porque é feita à boca da torneira, não é feita à boca da entrega. Porque, por exemplo, os nossos resultados apresentam 99,8% quando podiam ser os 100%. Porquê? Não estou satisfeito com os 99,8%. Não estou. Não podia estar. Porque temos a certeza, pelos nossos laboratórios, que passa a publicidade, investimos num novo laboratório da nossa rede para controlar o que já é controlado pela EPAL, mas a nossa rede de distribuição nos cerca de 500 km de rede que temos é controlado pelos também os nossos 53 reservatórios, porque a própria água, ao ser distribuída nestas redes, pode ir perdendo alguma qualidade, e nós pretendemos que o pH, a qualidade da água, se mantenha, como tem sido reconhecido pelo regulador, não é? O regulador diz ainda neste estudo que este concelho, isto também analisando aqui no cômputo dos 7 concelhos onde o valor local está presente, que a água falta com alguma regularidade, apesar de ser neste município que há mais obras a nível de renovação de condutas. Como é que este item é explicado? Discordo completamente de que a água falta com alguma regularidade. Não tenho conhecimento desse fator. Os relatórios que nos chegam do regulador e dos registros dos nossos serviços técnicos, não tivemos há cerca de 20 anos algumas zonas onde tivemos que investir fortemente, 15, 20 anos, nos chamados bairros, portanto, que se encontram os mais antigos. Tivemos que requalificar as redes de abastecimento, saneamento. Continuamos aqui a não querer falar do saneamento, mas é uma das grandes vertentes que nós temos neste momento, porque a água, a rede de distribuição, como diz o regulador e os nossos relatórios, que são auditados por entidades externas, temos a rede e garantia de 100%. Neste momento, no saneamento, estamos na casa dos 98% de garantia da rede de saneamento. O abastecimento de água não há interrupção. O que há neste momento, e porque temos os circuitos chamados redundantes, porque quando temos rupturas ao trabalho num setor B, o setor A tem água, porque é a redundância. Portanto, todos os nossos clientes e a nossa rede de reservatórios, hoje implantada no município de Vila Franca de Xira, não permite essa falta de água. Pese embora que neste momento... Como é que explica então este dado, que acho que é fornecido também pelos vários sistemas? Sim, mas no caso de Vila Franca de Xira não... Para os anos 2014 ou 2018? Não nos revemos. O que podemos é o seguinte: esses dados são baseados, lendo o relatório da ERSAR, são baseados na capacidade de resposta a uma determinada interrupção de abastecimento. A ERSAR determina que uma reclamação e uma reparação tem que ser feita 6 horas após a sua constatação. Só quem está fora da gestão é que sabe o que é isto. Um procedimento administrativo, por muito de equipas que nós possamos ter, empresas externas a recuperar imediatamente uma ruptura, por exemplo, de uma rede de abastecimento principal, por vezes... suplanta esse prazo das 6 horas. Se tiver 7 horas nas ordens de trabalho, ou 8 horas, já conta como um período de não recuperação. Mas ela foi recuperada.
São as incidências. Não, é dos critérios, é os critérios que são discutíveis. Todo e qualquer critério é discutível. Ainda segundo este relatório, não sei se concorda ou não, a ERSAR analisou a percentagem de reclamações e sugestões críticas por parte dos consumidores que obtiveram resposta dentro dos prazos legais, sendo que neste campo Vila Franca de Xira não fica assim muito bem classificada. É difícil responder aos municípios, não, Sr. Presidente? Não é a questão de ser respondido, lá voltamos nós ao critério, e quem nos está a ouvir da ERSAR não vai ficar muito, mas como já conhece o António Oliveira nestas posições, não estou a dizer nada de novo que eles não tenham conhecimento. É que a reclamação tem que ser satisfeita junto do munícipe no prazo ou de 6 horas ou 6 dias, consoante o caso em si. O que quem não trabalha com o CPP, que é, para quem nos ouve e vê, é o código que determina os procedimentos administrativos, é impossível. Nós temos equipas no terreno, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Temos uma central de controle onde temos 24 horas por dia um operador com um investimento que fizemos superior a €500 mil, em que todos os 53 reservatórios neste momento estão controlados via CCTV interno, via, portanto, internet, conseguimos controlar os reservatórios todos. Antigamente o operador, há uns anos, tinha que sair na sua viatura, por exemplo, para ir à zona alta de Via Longa, para ligar um disjuntor de uma bomba. Hoje não. Remotamente, de Vila Franca, ele controla isso. Para quê? Para que a falta de o abastecimento de água, continuamos na água, não se faça verificar com muito tempo. Portanto, neste aspecto, este investimento que fizemos na rede de controle de abastecimento foi elevado, como disse, mais de €500 mil. A reclamação, a resposta existe. Não existe para a ERSAR é tão rápido conforme eles pretendiam, mas ela existe. Aliás, a maioria das reclamações é sobre faltas de água, qualidade da água. Não. Faturas. As faturas. É a fatura. Muito bem. Temos mails de correspondência que nos dizem a água é muito boa, mas paguei muito. E nós convidamos a nossa parte comercial, todas as nossas colaboradoras têm uma paciência com o devido respeito enorme, explicam e depois as coisas são entendíveis e voltamos à situação que quando estamos presentes casos sociais, não há um único caso que tenha ido ao Conselho de Administração que não tenha sido autorizado. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa depois de um breve intervalo, também sobre outros temas ligados aqui aos serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira. Até já.
local. Boa tarde. Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. Informa-se que está a decorrer a consulta pública relativa ao pedido de renovação da licença ambiental do aterro de resíduos industriais junto à Vila de Azambuja. A consulta é promovida pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo e o município de Azambuja apela à participação da população. Pode enviar a sua opinião para a CCDR por e-mail ou por carta, ou então no portal participa.pt, onde pode consultar todos os documentos do pedido de renovação da licença. A opinião de cada cidadão será um importante contributo para resolvermos este problema ambiental do nosso concelho. Pela não renovação da licença do aterro de Azambuja, vá ao portal participa.pt, registre-se e manifeste-se. A sua opinião conta. Owls House, a Casa da Coruja. Centro de formação certificado para empresas e particulares. Vamos ao encontro das suas necessidades formativas e áreas de interesse. Explicações do 4º ano ao 12º, com foco na autonomia, na criatividade e na liberdade de expressão. Métodos inovadores. Procure-nos nas Galerias da Vila, em Arruda dos Vinhos, no Facebook, ou ligue 92 202 68 11. Quinzena Gastronómica da Codorniz em Alenquer. A partir de 30 de outubro e até 15 de novembro, a Codorniz é rainha em Alenquer. Este ano, 30 restaurantes do concelho aceitaram o desafio de confeccionar um prato original de codorniz harmonizado com os melhores vinhos da região. Uma iniciativa do município de Alenquer com a parceria da Interaves, líder na produção desta ave, reconhecida pela sua carne delicada e saborosa, versátil e saudável. Quinzena Gastronómica da Codorniz 2020. Venha provar e comprovar a qualidade da nossa gastronomia e dos nossos vinhos. Procura uma firma de contabilidade eficaz e rigorosa? Então a FinanceBit é a solução para si e para o seu negócio. FinanceBit. Contabilidade, consultadoria e gestão. Serviços administrativos e financeiros. Agente autorizado Universo. Contacte-nos pelo telefone 96 404 1574 ou através do e-mail geral@financebit.pt. Saiba mais em financebit.pt. Florista Orquídea Joaninha. Arranjos florais, decorações festivas, plantas exóticas, buquês e muito mais. Florista Orquídea Joaninha, com atendimento personalizado. Na Rua Vítor Cordon, número 85, junto à agência funerária de Azambuja, perto da estação da CP. Com o mês de novembro, chega mais uma campanha de gastronomia ao concelho de Vila Franca de Xira. A proposta é Sabores do Campo à Mesa. O prato principal é o reconfortante torricado com bacalhau assado. Mas nesta edição pode também deliciar-se com os pratos de coelho sugeridos nos restaurantes participantes. O vinho em Costas de Xira é o acompanhamento perfeito. A campanha inclui descontos noutras propostas turísticas. Saiba mais em cm-vfxira.pt. Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Ligações fortes. Segunda parte da Hora Extra, hoje com a entrevista com António Oliveira, Presidente do Conselho de Administração dos SEMAS de Vila Franca de Xira. Uma das dores de cabeça dos sistemas de águas e saneamento prende-se com as perdas de água ou água não faturada. Gostaria de saber como é que está neste momento este combate, Sr. Presidente. O combate às perdas na zona operacional de Vila Franca combate-se com uma requalificação das redes. É esse, anualmente, a nossa preocupação na aplicação dos saldos disponíveis anuais, portanto, dos SEMAS, que até hoje, não quer dizer que amanhã não o seja, vive dos seus capitais próprios para fazer investimento nas redes. Eu, quando digo que amanhã poderemos recorrer a empréstimos, a programas comunitários quando eles surgirem. Portanto, com a constante requalificação que é reconhecida pelo regulador, em termos de gestão,
na aplicação desses capitais na qualificação das redes. No entanto, contamos sempre com a informação dos nossos munícipes quando nos dizem que detectam algo e que nos fazem chegar essa mensagem. Portanto, as perdas, andamos no panorama final global na casa. Este ano iremos aumentar, porque também aumentou o consumo, portanto devemos andar numa média dos 22%, considerando que o panorama nacional anda na casa dos 33%, portanto nós temos andado, é muito difícil baixar dos 18%, 17%. Não discuto valores dos outros subsistemas, a entidade gestora que possam apresentar valores mais baixos. Eu falo pelo nosso entidade gestora, que é o SEMAS. Em relação à água não faturada, isso poderá, esse fator, entrar aqui, o abastecimento que os bombeiros utilizam, portanto, na sua atividade. Felizmente temos uma zona que não tem sido muito fustigada com incêndios. Eu lembro que sempre que há um incêndio, essa água é paga, não pelos bombeiros, mas pelos SEMAS de Vila Franca de Xira, quando usam a sua boca de incêndio. Portanto, felizmente, salvo alguns poucos casos pontuais, não tem sido muito utilizado. No entanto, essa faturação também vai para as regas dos jardins. Estamos a trabalhar com as águas do Tejo Atlântico, tentar que alguma da água que seja tratada no tratamento dos afluentes possa ser aproveitada, mas obriga também a investimentos na rede de distribuição, porque quando nos dizem mas porque não usam a água que é tratada nas estações de tratamento, principalmente para as regas, a água não aparece nos jardins sozinha, é preciso canalização, e essa canalização não pode tocar com a água de abastecimento humano. Portanto, há aqui questões técnicas que por vezes são desconhecidas do grande público, mas a nível de gestão estamos a trabalhar nessas vertentes para tentar aproveitar. E depois também temos que a água não faturada, outras vertentes, o lavar das ruas. O lavar das ruas também utilizamos quando é necessário esse tipo de água, portanto, mas não deve haver a água não faturada, andaremos numa casa de 10% no valor global. Mas é um prejuízo significativo para os SEMAS? É. De quanto? Por ano? Sim, por exemplo. Poderá andar à volta dos 2 milhões de euros. Portanto, ainda é um valor significativo. Entre as medidas que anunciou há cerca de um ano para este setor, no âmbito dos 60 anos dos SEMAS, estava a implementação de um sistema de gestão de qualidade em todos os serviços, certificação de águas e efluentes e um plano de segurança. Como é que estamos quanto a estes projetos ou outros que queira evidenciar? Neste momento temos certificações em desenvolvimento. A acreditação dos serviços de medições acústicas, que já vem desde 2013, em que temos um laboratório dos SEMAS que possui a acreditação para ensaios de ruído ambiente, que tanto os particulares como as entidades, portanto, oficiais, recorrem, que fazem essa medição dos níveis de pressão sonora, os que chamado critério de incomodidade, a medição no interior dos edifícios. Temos uma qualificação do IPQ no laboratório de contadores, que foi o nosso último investimento, uma nova bancada dos chamados contadores, que nós todos temos em nossa casa, de última geração, e fizemos um investimento também de cerca de superior a 200 mil euros neste laboratório específico, em que os reparamos e certificamos. Temos essa qualificação do Instituto Português da Qualidade para executar este trabalho no laboratório de contadores. Estamos em desenvolvimento a acreditação do laboratório de águas e efluentes pela norma de 17.025, que está a aguardar neste momento o relatório final do IPAC, em que o nosso laboratório, em que a rádio, portanto, teve do Valor Local a oportunidade de estar presente na inauguração, pode, a partir desse momento, trabalhar para o exterior, para as entidades, para as empresas. Há solicitações nesse sentido, ou tem havido? E foi isso que nos fez
a avançar com este projeto de raiz, com a construção de um novo laboratório, com o aumento do quadro técnico e, portanto, agora a última fase é a acreditação. Esta acreditação por esta norma, pelo IPAC, leva-nos a estar habilitados para desenvolver, portanto, a verificação da distribuição das águas a nível de todo o país. Logicamente que a partir desse momento nós vamos entrar no mercado, tal e qual como outro laboratório. E depois temos a certificação da qualidade, mas é todos os serviços dos SMAs. Isto que também é o nosso forte enfoque neste momento, que é a ISO 9001-2015, em que os SMAs, todos os serviços, desde o atendimento à rede de abastecimento, à parte comercial, ficará certificado. Portanto, é uma entidade certificada, o que ainda dará mais segurança à que já tem aos nossos consumidores. Portanto, é todo um trabalho interno que não se vê, junto aos trabalhos que temos feito, desde renovação de frota, sistemas, portanto, informáticos, o laboratório de contadores, a nova rede, portanto, também de abastecimento que concluímos com 2 novos reservatórios na Póvoa de Santiria, portanto, para novas urbanizações, que temos que planear à distância. Não é que no desenvolvimento de uma urbanização que depois todos nós pensamos, e agora a água? E o saneamento? Não, as coisas têm que ser pensadas a montante e não depois estarem construídas. Vai estar nos planos dos SMAs também uma aposta mais redes de saneamento, renovação, no que diz respeito a projetos? Neste momento, com as certificações dos serviços, entendemos que devemos parar, porque entendemos que todas as vertentes em que este Conselho de Administração iniciou há 8 anos, pelo menos os 8 anos, 8, 10 anos, esses objetivos começam a estar cumpridos, que é com toda uma reestruturação interna de quadros de pessoal, portanto quadros técnicos, toda a gama a nível de aplicações informáticas, porque estamos atentos ao mercado, às redes internacionais, às feiras internacionais, e vamos buscar toda essa gama para a nossa frota, para a nossa rede, georreferenciada. Neste momento, todas as equipas no terreno e as empresas que trabalham connosco, através da georreferenciação, através do SIG, Sistema Interno de Gestão, conseguem imediatamente via internet. A internet existe, tem que ser explorada, no bom sentido. No bom sentido. Rapidamente os técnicos no edifício sede ou no outro local têm acesso exatamente aos locais, ao problema, à identificação das redes, até para as próprias construções urbanísticas, não é? Como eu disse no início, temos aqui na nossa região diversos sistemas de água, mas todos eles, ou praticamente todos eles, têm a montante as águas do Vale do Tejo e as águas do Tejo Atlântico. Portanto, o setor já ensaiou diversas transformações na alta, sempre com a esperança na harmonização das faturas ao cliente final, ou seja, em que as entidades em baixa estão envolvidas e aquelas que dizem mais diretamente respeito às pessoas da nossa região. Como Presidente do Conselho de Administração dos SMAs, como é que tem assistido a esta evolução no setor, com estas transformações constantes na alta? Vila Franca de Xira tem beneficiado destas alterações ou não? Vila Franca não tem beneficiado porque a nível nacional ainda não está aprovado um regulamento tarifário. Eu estou nesta gestão há cerca de, se lá chegarmos, 14 anos, e há 14 anos que ouço falar no regulamento tarifário, que está sempre em discussão, sofre alterações pela entidade reguladora. E por algum motivo ele ainda não conseguiu ser aprovado a nível do Conselho de Ministros e pelo próprio regulador. Há discussão, penso que as entidades gestoras conseguem apresentar sugestões, mas cada caso é um caso de acordo com a região onde eles estão implantados, estes sistemas. Uma realidade
Em Vila Franca não é a mesma realidade em Azambuja, no Sobral de Montagraço, portanto no Porto Alto, Samora, Torres Novas, portanto tem todas a sua especificidade. No entanto, tem que existir um regulamento que norteie. E neste momento a grande questão das entidades gestoras é que os seus critérios de aplicação de tarifário vão, para já estão balizados com o índice que a ERSAR nos diz para aplicar nesse ano. E a partir daí temos que justificar todas as rúbricas do tarifário. Isto ao comum dos mortais, e eu próprio também sou consumidor, pouco ou nada diz. O que nos indica a nós é o canto inferior direito da fatura, que é aquele que nos diz o que é que nós temos que pagar. Pois. Mas felizmente já se pergunta, mas porquê é que temos que pagar isto? Se verificarmos as percentagens de encargos numa fatura... Se quer pedir-lhe que afastasse mais o seu telefone... Não está ligado. Ninguém me está a ligar. Mas é assim, nessa percentagem, nós verificamos que praticamente a percentagem do setor água é o menor da fatura. Sim. É o menor da fatura. Temos o saneamento e depois incorporado na fatura da água, na chamada fatura da água, nós temos também a componente dos resíduos. Os resíduos, portanto a recolha do lixo, que é tributado de acordo com o consumo da água. Por aí é que se pede o regulamento tarifário. Exato. E na sua opinião, a Valor Sul também deveria avançar para a questão da recolha do porta a porta, para que de facto o lixo não fique indexado à água? Seria uma medida de coragem? Eu entendo que a Valor Sul não tem capacidade para essa execução. Nós temos aqui uma pequena empresa municipal com vários municípios do Ribatejo que vai avançar, mas a Valor Sul, na sua opinião, com mais meios e outro arcabouço, não tem capacidade para avançar? Não tem, porque enquanto administrador não executivo, representando o município de Vila Franca de Xira no Conselho de Administração da Valor Sul, assim como mais outros municípios, entendo que não tem. A Valor Sul tem uma capacidade de recolha à boca das instalações e tratamento. Os municípios têm que ter as suas frotas, como Lisboa, Vila Franca, Loures, Odivelas, para entregar e também o lixo, tem que ter a sua frota e os seus trabalhadores. A recolha na fatura de água, que neste caso em Vila Franca está na sua balsada do município, da Câmara Municipal e não dos SEMAS, mas no entanto é incorporado na fatura da água. Portanto, para se ter um mínimo de orientação, para se cobrar às pessoas o quê? Face ao consumo de água. Portanto, que não é um critério justo. Mas é o critério que o regulador nos impõe e que existe. Que nos existe. Portanto, o que provavelmente levará a que mais tarde ou mais cedo a fatura dos resíduos sólidos tem que sair da fatura da água. Porque os encargos depois a nível de impostos começam a ser consideráveis. Essa é também uma das ideias que tem defendido junto da ERSAR? Muito. Porque eu não compreendo como é que, falando de água e saneamento, se lhe aplicou o IVA. E quem me está a ouvir e a ver, basta ir ver as faturas. Pode-se dizer assim, o Presidente da Administração dos SEMAS de Vila Franca é crítico da gestão da ERSAR. A ERSAR não tem qualquer, vamos falar assim, culpa, porque há uma regulamentação com que a Administração trabalha, a estrutura trabalha. É uma questão de fundo, é uma questão mais de discussão política, porque aplicar a bens essenciais que nos permitem fazer o corte ou do abastecimento para um incumprimento de pagamento, nós não podemos fazer esse corte e aumentar a dívida à entidade gestora, que sabemos que em alguns casos nunca iremos recuperar esse capital em dívida, mas um fator é certo: todos os meses nós temos que pagar às águas do Tejo Atlântico o tratamento da água, dos resíduos, o tratamento do saneamento, como temos que entregar, no caso
do município os resíduos à Valor Sul para tratamento e como também temos que pagar a água à EPAL que a compramos. Se há dívida e não há possibilidade imediata, por exemplo, como passa por o fornecedor de energia elétrica, não quero falar aqui em nomes, porque há várias empresas no mercado, se ao fim de 8 dias a pessoa não for fazer o seu pagamento, tem o abastecimento de energia elétrica interrompido. Não, a água ou o saneamento são bens essenciais, não se pode fazer, estou de acordo, mas que se criem mecanismos de compensação. Ou então possibilitar que junto da alta, por exemplo, da EPAL ou das águas do Tejo Atlântico, nós na Baixa, eu não estou mandatado por ninguém, continuo a falar por Vila Franca, possamos ter prazos alargados de pagamento. Na sua opinião, esta criação destas empresas na alta tem sido meras operações de cosmética? Porque pelo que fala, o ONUS nunca está no lado delas, está sempre na baixa. Pois, por isso é que a questão do tarifário devia decidir rapidamente, mas criou-se também outra situação, que é a aglutinação dos sistemas em baixa, criando novos subsistemas intermunicipais. Por exemplo, os SEMAs de Vila Franca de Xira estão acreditados pela entidade reguladora e são vistos junto às entidades governamentais aos fundos comunitários com execuções superior a 95% nos seus investimentos. Nós candidatamos a fundos comunitários e não temos qualquer hipótese. Porquê? Entendem que estamos acima da média dos 50%. Muito bem, quem é atendido é quem estará ou quem será sujeito na análise de candidaturas, quem está abaixo dos 50%. Portanto, há aqui qualquer coisa que não se entende. Quando quem está na gestão destes sistemas sabe que investimentos, por exemplo, na área do saneamento, são extremamente onerosos. Extremamente onerosos. Basta ir ao Basegov, à plataforma dos contratos públicos, e ver na área nacional os valores das empreitadas que lá estão. Portanto, falamos de muito capital de investimento, com muito sacrifício. Até hoje, Vila Franca entende que os seus SEMAs devem continuar com gestão própria, autónoma. Amanhã não sei. Hoje sabemos que estamos bem, trabalhamos muito, os resultados falam por nós. A EPAL assumiu o pagamento dos estragos causados pelo arrebentamento da conduta em Vila Franca, não sei se já pagou. Ainda não pagou. Ainda não pagou. Porquê? Já foi em junho? Não sei. Porque notificámos a EPAL, ainda não pagou, quer dizer, a Câmara não tem que pagar. Tem que pagar às pessoas que foram usadas da área daquela ruptura. A informação que eu tenho por escrito, por moradores da zona, e esta informação tenho há cerca de 8 dias, é que ainda não tinham sido ressarcidos pelas entidades seguradoras. Estamos a falar de um valor... Não sei, desconheço. E as causas foram apuradas? O que é que a EPAL, a informação que nos deu, técnica, deveu-se a um aumento de pressão na estação elevatória da Castanheira. Portanto, a questão técnica interna não devia ter acontecido. Mas foi falta de monitorização? O que é que aconteceu? A questão técnica que nos dizem foi a situação a nível de pressão na estação elevatória da Castanheira, que depois veio-se a refletir naquela zona, que é uma zona, portanto, pode ter problemas, que tinha, como quando na nossa casa nós temos um cano que rebenta e não estamos à espera que ele rebente. Como os SEMAs de Vila Franca, na nossa rede temos rupturas e vai à perda, nós não sabemos a ruptura não tem dia, não tem hora quando vai acontecer. Tem que ser atacada rapidamente. A explicação técnica que nos deram foi que a montante surgiu problemas na estação da Castanheira, que não deviam ter existido, com a propulsão, chamada propulsão de entradas técnicas de ar e junção das condutas, que rebentou naquele local. O Sr. Presidente falou aí das suas equipas e do seu grau de exigência.
portanto, esta morte deste funcionário recentemente no local de trabalho, tendo em conta um acidente de trabalho, isto veio, em certa medida, também baixar o ânimo da equipa? Não. E o seu? Não veio, foi alertar ainda mais para os cuidados internos que nós temos a nível de segurança. Aqui somos muito exigentes. O caso em si, permita-me que não aprofunde, portanto, o caso específico, porque ainda não foi concluído o inquérito do ACT, portanto, as Autoridades para as Condições de Trabalho. Foi feito um inquérito interno que já foi cancelado porque o interveniente que veio a falecer, o nosso funcionário, portanto, infelizmente não está cá para dizer exatamente o que é que ocorreu naquele momento. Era um funcionário experiente, que executava aquela função há muito tempo. Que foi eletrocutado, certo? Não, houve uma descarga elétrica de uns cabos de transporte que passam por cima, lateralmente, por cima daqueles reservatórios em Alverca. No entanto, há movimentos que têm que ser respeitados para fazer as tais análises de segurança aos reservatórios de higienização que são feitos em toda a nossa rede. Os reservatórios, por indicação do sistema de laboratório, são levados à cota zero, são limpos, higienizados, e depois voltam-se a encher, mas nesse período em que se enche, tem que se fazer as tais análises para ver o pH, para ver como é que está antes de ser aberta a rede. E essa equipa estava no local, portanto, poderá ter sido ocasionado pelo que disse. As causas em si, só com o relatório do ACT. Ficou também marcado este acontecimento por um outro acontecimento político que diz respeito à moção apresentada pela CDU, que o PS não votou a favor, foi recusada pelo PS, pelo PSD, tendo em conta que alegava lá a possibilidade de ter havido alguma culpa, entre aspas, por parte dos SEMAS. Como é que também interpretou esta posição da CDU? O próprio resultado da votação na Assembleia Municipal fala por isso. Muito bem, como o espectador e ator... Peço desculpa, sim. Quando se pretende, e falando pela comunicação social que chegou, procurando, porque isto está escrito e foi dito na Assembleia, tirar resultados políticos através da morte de um funcionário, teve o resultado que se viu. Como é que vê, agora, só mesmo para concluirmos a nossa entrevista, o setor das águas e saneamento em Portugal, falando de alguns passos que deveriam ser dados pela entidade reguladora, mas no que diz respeito ao governo, ou aos vários governos, que passos é que acha que deveriam ser tomados? E também alguma coragem política, pelo que se percebe, pois, no que respeita a este setor. Costuma-se dizer que há verdades que a verdade desconhece. Pode haver aqui outros fatores que nós desconhecemos, mas pelo tempo que temos, que já levamos no mundo da água e saneamento, e pelos contactos que temos tido com as entidades governamentais, porque o que acabei de dizer à rádio, portanto, neste momento ao Valor Local, já transmitimos à tutela de viva voz várias vezes, a nível de secretário de Estado, os seus ministros. O que é que se pede? Pede-se que as entidades gestoras na Baixa, isto é o sentimento de Vila Franca, possam ser ouvidos sem a imposição de um regulador que tem objetivos de uniformização de redes que o nosso território nacional, pelas suas especificidades, não possibilita que isso aconteça. Por isso é que, se este regulamento tarifário não for feito e executado com muita consciência técnica e a nível de dureza de gestão, vai trazer muitos problemas, porque a chamada fatura da água provavelmente irá subir e não vai ser pouco. Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Valor Local. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado, agradeço.